Olá, boa tarde, 1h26, 13 horas 26 minutos. Boa tarde a você que acompanha a programação da TV Gazeta, afiliada à Record TV aqui no estado do Acre. Você que estava acompanhando o Gabriel Rota, o Astério Moreira não vai mais voltar não? Rapaz, férias duplicadas, Asterinho. Que é isso, rapaz? Vambora, garantir o pirão. O Laércio já apertou aí as formas como você pode acompanhar o programa Gazeta Entrevista, incluindo o número do WhatsApp, que eu peço a sua gentileza para que você faça a sua pergunta, você participe do programa, me ajude aqui a fazer as perguntas que têm interesse público e que nem sempre o apresentador tem a pergunta fantástica escondida aqui no bolso do paletó aqui, né? Você, às vezes não, quase sempre, tem muito mais lucidez e eu gostaria que você me ajudasse a construir essa entrevista. Sabe por quê? Porque nós vamos discutir agora, nos 2 primeiros blocos do programa, como é que está a organização da classe trabalhadora rural no Acre para, eu diria, reconstruir algumas estruturas da produção que possa fortalecer a agricultura familiar, que possa dar condições a quem é grande continuar com seus negócios, sem que haja esse conflito entre o grande produtor e o pequeno produtor. Não é porque os grandes não gostam dessa divisão. Eles não gostam. Quando você fala a respeito de agricultura familiar, de pequeno agricultor, eles ficam assim com a cara meio feia, eles não entendem que isso é bacana, eles entendem que isso é uma polarização que acaba sendo contaminada pelo ambiente político. Mas o que se pode fazer? A própria legislação entende e conceitua o que é o pequeno agricultor, o agricultor de base familiar. Inclusive, tem algumas leis que obrigam o poder público a comprar determinados produtos ali do agricultor familiar. E aí, como é que a gente pode fortalecer ou reconstruir a estrutura de produção em um cenário que também foi muito machucado, não é? E para isso nós chamamos o presidente da Federação dos Trabalhadores em Agricultura do Acre, o Antônio Sergione, que é quem está conosco aqui. Sergione, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao programa Gazeta Entrevista. Boa tarde, Tahan, boa tarde, telespectadores aqui do programa Gazeta Entrevista. Estamos aqui para dar a nossa parcela de contribuição, as informações necessárias. Aquilo que a gente souber nós vamos responder, o que não souber nós vamos levar como um dever de casa. Sergione, eu queria saber de você o seguinte: já foram feitas algumas conversas da classe trabalhadora com o novo governo já, né? E eu queria saber o que ficou definido, quais são os pontos iniciais, as tarefas iniciais que as federações e os sindicatos precisam cumprir para que, digamos, aquilo que eu falei no início, né, essa reconstrução de estrutura produtiva possa ser real. Então, no dia 10 de janeiro, os primeiros 10 dias do governo do presidente Lula, a nossa confederação recebeu o ministro do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o Paulo Teixeira, onde conversaram sobre a estrutura desse ministério e também a questão do apoio a políticas que venham fortalecer a produção na agricultura familiar. O presidente Lula tem dito à nossa categoria que a gente precisa produzir alimento para que possa matar a fome dos brasileiros. Então essa visita do ministro foi fundamental, importante em nossa confederação para que a gente possa ali dizer quais são as dificuldades e também os desafios para que a gente possa produzir alimento e alimento saudável, que é o mais importante ainda. O que são o que você destacaria para que o cidadão possa observar de que
agora existe uma estrutura governamental que vai valorizar. A criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário já é um indicativo, mas quais são os outros elementos, na prática, que a gente já pode alimentar alguma esperança? Olha, você acaba de falar, a recriação do Ministério, e aí incluindo agora a agricultura familiar, ela é um fator importante, mas nós também precisamos destacar que a organização dos trabalhadores por meio das associações e cooperativas é um ponto também fundamental para que a gente possa acessar a política pública, no sentido de poder garantir aos nossos agricultores uma assistência técnica de qualidade, um acesso ao mercado, um crédito e o principal, que é uma regularização fundiária, para que a gente possa ter. Eu acho que a regularização fundiária é a portabilidade aí para poder acessar essas políticas, principalmente falando da região norte. Então, esse novo ministério, com o olhar do presidente Lula para a agricultura familiar, tem de fortalecer aí as compras institucionais, que é para quem vai distribuir alimento para as pessoas que estão passando necessidade, como a compra da Conab, né? Também PAA e o PENAI. PAA é o Programa de Aquisição de Alimentos. Programa, né? de Aquisição de Alimentos. Vai ser retomado isso aí? Vai ser retomado e fortalecido. Vamos só lembrar que o Programa de Aquisição de Alimentos, ele não tem intermediário, né? O pequeno produtor fornece o que produz diretamente para as instituições credenciadas, né? Diretamente para as instituições credenciadas, então, que no Estado quem faz esse acompanhamento é as secretarias de produção do Estado, que também tem os escritórios nos municípios. Agora eu queria saber o que o Ministério do Desenvolvimento Agrário está pensando, porque me parece que é mais fácil pensarmos a relação entre governo federal e governos estaduais, né? Agora, quando essa relação desce para os mais de 5.500 municípios, a coisa fica um pouco mais complicada. Mas como é que está o nível de, pelo menos de intenção de diálogo entre o governo federal e as prefeituras? Olha, eu acho que, no geral, o governo Lula tem sinalizado que vai abrir o diálogo com todos possíveis para que possa dar condição para que a gente possa fortalecer essa questão do alimento, pensando em matar a fome dos brasileiros. Então, eu acredito que, eu não tenho informações de como está se articulando o governo para receber os prefeitos. Eu acredito que as marchas que os prefeitos sempre fazem a Brasília, ela terá continuarão acontecendo. Continuarão, né? acontecendo, e esse diálogo vai se fortalecer. O governo Lula a gente tem visto o governo se relacionando o presidente se relacionando com todos os governos. Inclusive assistindo o seu programa, e falava um pouco daquela questão lá do governador do Rio, acho que é do Rio, né? Que achava que fosse difícil, mas que já estava aí tudo pacificado e que possivelmente trabalhariam e vão trabalhar aí de acordo com as necessidades da população. É o que eu sempre falo, né? Os governadores, eles têm prazos a cumprir, têm contas a pagar, têm decisões judiciais que eles precisam obedecer. Então, assim, na hora que o camarada senta na cadeira de governador, ele tem que estabelecer o maior número possível de diálogos. E qual é o sentido de você interromper uma linha de diálogo com o governo federal, né? Não tem sentido para quem está governando. Agora, o Sérgio Júnior, eu queria saber, a organização da classe trabalhadora é algo que me preocupa, no seguinte aspecto. A FETACRE, faz tempo que a FETACRE perdeu a força que tinha, o nível de articulação que tinha. Isso é visível, né? A própria agenda da FETACRE está muito mais acanhada para o que já foi, né? E isso, eu imagino, depois de 4 anos de governo Bolsonaro, eu imagino que a FETACRE é um exemplo entre tantos outros. Como é que o Ministério do Desenvolvimento Agrário pretende reestruturar isso também, né? As federações
para fortalecer a classe trabalhadora. Como é que está isso aí? Então, nós somos o sistema confederativo, né, que são o movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais. Então, nós estamos nos municípios organizados como sindicatos. Aqui, a nível de estado, nós estamos organizados como federação. E a nível nacional, nós estamos organizados como confederação, que é a nossa CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Então, esse diálogo do ministro na nossa confederação é um sinal de que a gente também, como é puxado pelo sistema, tem de chegar até os municípios, em todos os municípios onde tiver um sindicato filiado à nossa confederação. Então é um cenário que eu avalio como muito positivo e que trará aí novos horizontes aí pela situação que nós passamos aí nesses últimos 6 anos, que não é 4 anos, é 6 anos. 6 anos, porque você está contabilizando também os dois do presidente Temer, né? Do Temer, né? Então, quando a gente faz a conta, não é 4 anos do governo do ex-presidente Bolsonaro. É os 6 anos, contando 2 do ex-presidente Temer e do ex-presidente 4 do ex-presidente Bolsonaro. Foram momentos difíceis para nossas organizações sindical, e aí eu concordo com você com a questão da atuação da federação com relação à organização dos trabalhadores nos governos da Frente Popular, para 6 anos de governos aí da direita e extrema direita, que o tratamento foi totalmente diferente e muito difícil para a gente poder se resistir. E nesse período tivemos que se reinventar para poder manter pelo menos as portas abertas. Eu queria que você detalhasse exatamente isso, porque muita gente está te olhando agora e está ouvindo a tua linha de argumentação, e não tenha dúvidas, você está sendo criticado nos seguintes termos. Ora, o Sergione que se vire com seus liderados. O governo não tem que ficar se metendo, gastando dinheiro e energia na organização da classe trabalhadora. O trabalhador que cuide de se organizar. E aí? A gente tem o papel de organizar os trabalhadores e conscientizar os trabalhadores que a importância deles estarem organizados, por conta de que, se não tem uma organização para os trabalhadores, não tem cobrança também efetiva de uma política pública. Então, não tem uma proposta de pauta e os governos aí ficam soltos para fazer o que quiserem, né? Ficam à vontade para fazer o que quiser, não tem ninguém se organizando, se mobilizando, reivindicando, porque os trabalhadores estão desarticulados. Então, os governos estão certos de desarticular os movimentos, de tentar convencer e pregar os trabalhadores que não precisam estar organizados em uma associação, em um sindicato, em uma cooperativa, porque também fica fácil de fazer gestão sem ninguém estar cobrando compromisso, a aplicação da política pública, do recurso público adequado à classe trabalhadora. Olha, estão aqui pedindo para você detalhar um pouco mais o que você discutiu lá no Ministério do Desenvolvimento Agrário, lá na CONTAG, em relação a crédito. Ele está falando o seguinte: olha, eu sou aqui do projeto de assentamento da Alcobras, assinamos contrato de crédito e ainda não foi liberado. O que foi informado para eles é que depende de Brasília. E aí eu queria saber, eles querem saber de você um pouco mais detalhe a respeito de perspectivas a respeito disso. Então, agradeço pela pergunta do nosso telespectador. Dizer que eu não tive na reunião com o nosso ministro, mas a nossa confederação esteve, e eu estou acompanhando a pauta de construção para a região norte, né? E entre elas está o crédito. Nós sempre pautamos que a região norte ela precisa de uma política especificada. A exemplo, muito simples aqui, uma casa para se construir na região norte, é o mesmo valor que se gasta para construir no sul, no sudeste? Não é. Então são valores insuficientes, e por um programa ser nacional, a gente fica prejudicado aqui na região norte de não conseguir fazer casa, habitação rural para os agricultores familiares. A questão do crédito também é uma pauta que a gente está discutindo para que seja uma pauta específica de crédito para a região norte, para que a gente possa, com todas as nossas dificuldades agrárias,
de regulação fundiária, de meio ambiente, todos os gargalos possíveis que a gente encontra na hora de acessar um crédito, que essa linha de crédito seja específica olhando para essas dificuldades aqui da região norte. Então, o crédito a gente entende que é uma pauta prioritária e que está na nossa agenda para discutir ela nos primeiros momentos que tiver a oportunidade de discutir. Agora, Sergione, o que eu não entendo é o seguinte, eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com o superintendente do Banco da Amazônia aqui, mas, olha, ano sim, outro também, o desempenho do Banco da Amazônia no Acre é destaque na região norte. Os números, a contabilidade que o Banco da Amazônia apresenta, lá em Belém, quando vai prestar conta lá com o presidente, é sempre um desempenho acima da média na região. Como é que isso é possível? O que eu queria saber de você é o seguinte, como é que o Banco da Amazônia, que é um banco nosso por excelência, né? Como é que ele tem um desempenho tão bom e o produtor rural se sente tão desassistido? Onde é que está faltando? Tem alguém que não está dialogando aí. Com certeza. O banco, eles fazem de tudo para cumprir as metas. E, como você coloca, o Banco da Amazônia sempre tem estourado as suas metas aqui na região amazônica. E a gente sabe os créditos que são atendidos, são a maioria que atende a agricultura familiar, são os créditos do para quem não precisa? Base Digital. Não, o que atende o pequeno é o Base Digital. Agora, quando vai atender os grandes, os médios já conseguem fazer um Pronaf mais alimento, que tem uma rendazinha. Aí tem vários gargalos, que tem a questão de um sistema deles que é o PRODES, que você se desmatou antes de 2008 para cá e não consegue acessar, tem aquelas dificuldades. Então dificulta muito para a gente. E o banco, aí vem o grande, que faz uma aplicação pelo o custeio, né? Pega o dinheiro do banco e faz o custeio ali de 1 ano, 2 anos para girar e consegue trabalhar. Então, por isso que o banco consegue cumprir meta, porque a maioria do recurso que são acessados são os custeios, e que um grande consegue puxar aí quantos de custeio no ano, né? Isso que é o fogo, porque aí o Banco da Amazônia, ele, do ponto de vista contábil, vai muito bem, obrigado, não é? O desempenho muito bom, sobretudo aqui no Acre, mas o impacto social disso no campo fica a desejar. É o que o próprio produtor fala aqui. Agora, eu também preciso fazer um registro que, com todas essas dificuldades da gente conseguir acessar um crédito, ainda é o banco que ainda a gente consegue por todos os tempos. Porque as outras instituições, a Caixa, Banco do Brasil, elas dependem do Plano Safra. Então, quando o Plano Safra diz assim, é tantos mil, mas já estourou. Não tem acabou, mais, fechou acabou. A porta, né? Aí o Banco da Amazônia continua sustentando. Não, nós temos recurso próprio, nós vamos trabalhar. Então, entre esses oficiais, o Banco da Amazônia, onde o produtor ainda tem o maior amparo. Acaba sendo ainda o melhor banco ainda que consegue dar assistência. Vamos prestar atenção nisso, então. Bom, nós vamos fazer o intervalo. Já já a gente volta com Antônio Sergione, presidente da Federação dos Trabalhadores em Agricultura do Acre, aqui no Gazeta Entrevista.